Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, muito informativo aqui na Vibe Mundial. E para isso, hoje eu estou recebendo ele, que fazia tempo que eu não o encontrava, Leandro Reck Gêmeo. Gêmeo, não tem acento, mas é gêmeo. Leandro Reck Gêmeo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Samira. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, depois de, uns 10 anos, hein? Olha, eu nem lembrava que você tinha sido comunicador. Olha, que coisa incrível, né? Uhum. Mas a gente se conhece aí da Cris, vida né? terapêutica, do Linguagem do Corpo, da Cris Cairo, de anos atrás, né? Bastante. E sempre se acompanhando. Além que não aparenta, que faz muito tempo, né? Porque nós Imagina! Até melhor que antes, pô. Falávamos disso ainda há pouco? Muito bem. O Leandro, gente, ele é terapeuta, escritor, consultor. O que mais eu posso falar? A gente vai inventando. Ele é autor de um livro super bacana chamado Biometafísica Facial, a ciência dos códigos ocultos da face revelada. Tudo aquilo que a gente vê na face, tudo que está oculto mesmo, né? Exatamente. Esse é um assunto tão sério, né? É bem sério e é um diagnóstico fantástico, né? Porque você consegue identificar a origem da dor, observando a forma. Então, você entende onde foi a origem, entende como a pessoa funciona, em cima disso você cria uma estratégia terapêutica. A gente colocou como tema a bioconexão, né, do programa. Mas o teu trabalho, ele traz a bioconexão, mas ele também traz a biometafísica e você expande, né? E quando você desenvolveu o método REC, eu acho que você foi colocando todos esses seus conhecimentos num trabalho terapêutico. Isso, exatamente. Porque o que acontece? Nós somos seres triúnicos, né? Então, nós somos energia, nós somos o físico e nós somos o espiritual. Tá. Então, não adianta você focar em um único aspecto, ou só tratar um sintoma físico, ou só tratar uma dor emocional, tá? Onde está realmente a causa? Então, o método ele engloba isso. Você vai entender o que o corpo está dando de informações ocultas para o leigo, né? Em cima disso, nós podemos equilibrar o energético através de técnicas específicas, ou até mesmo fitoterápico, que vai agir na parte energética, equilibrando e até mesmo melhorando sintomas físicos. E a bioconexão, que é a cereja do bolo, porque ela vai realmente na origem, né? E a origem está além do emocional, a origem vai estar realmente, vamos pôr nos termos ocidentais, vai estar no mental. Os orientais, os antigos iam falar espiritual, né? Mas quando eu digo mental, nós vamos ter mental inferior, mental superior. E esse inferior que é a grande causa de todas as desarmonias, né? A questão toda é olhar para o problema que nós estamos vivendo e não ficar só no problema, olhar em todas as camadas que esse problema traz. Exatamente, porque assim, um padrão mental vai desencadear um desequilíbrio energético. O desequilíbrio energético vai, vamos dizer assim, reprogramar, vamos pôr de um termo básico, reprogramar, ou melhor, ligar determinados genes. E isso vai produzir química, e essa química vai desenvolver um sintoma físico. Então você vê, as pessoas pensam, tudo emocional, não dá para tratar emocional, eu tenho que chegar no ponto que gerou aquela reação, porque o ser humano ele é um ser reagente. Então ele reage de acordo como ele foi programado. Por isso que nós vivemos no mesmo mundo, mas vemos mundos diferentes, né? E a maioria, como nós somos treinados, né? Condicionados ou treinados o tempo inteiro, a maioria está treinando informações que são mais hostis do que saudáveis. Entendi. Porque a nossa mente é treinada o tempo inteiro através das informações. E essas informações podem estar mais te gerando problemas do que soluções, né? Você vê muita informação de medo. Então você vai lá, escuta uma informação, isso não pode, aquilo não pode, não sei o quê. A informação veio, não é nem aquilo não pode. Agora você, vamos pôr um termo aqui, consagrou aquilo como ruim. Se você entende aquilo como ruim, quando você utiliza determinada coisa ou vê determinada coisa, você já começa a mandar uma informação para dentro do seu organismo. E aí vem a reação. E tudo isso ele vai acontecendo nessa cadeia, mas ele pode acontecer
a longo prazo? Eu vou desenvolvendo no decorrer dos anos? Ou acaba sendo uma coisa imediata? Então, é uma boa pergunta. Olha só, quanto mais tempo, mais crônico, né? Então, vamos lá. Agora, o que que mantém, o que faz isso ficar crônico? Recebi uma informação, acreditei, vesti aquela camisa. Aquela informação, que por enquanto é uma informação, ela gerou uma onda lá dentro que vai se comunicar com a minha célula. A minha célula vai ter um captador, uma antena que vai captar aquela informação, que vai mandar em forma de onda para o núcleo daquela célula. Aquela informação vai acionar determinados genes, que vai produzir um determinado tipo de química. E aí vem o grande ponto. A informação gerou química, e a química me mantém na informação. Por isso, não sei se deu para entender. É um ciclo, né? Isso. E ele vai e vem, ele é vicioso. Isso, porque veio a informação, só que a química me mantém com aquela forma de pensamento. Por isso que é tão difícil a pessoa transcender dores ou doenças ou problemas emocionais, porque aquela química agora me mantém naquela forma de pensamento. É como se essa química alimentasse... Esse é o termo. Essa ideia. Exatamente. Então a pessoa fica... por exemplo, a crença é crença de que todo mundo da família é diabético, eu também serei diabético. Perfeito. Ou todas as mulheres são diabéticas, então as mulheres elas trazem essa questão. Da mesma forma que é aquela questão também, pode ser de comportamento, por exemplo, é um inútil. Sim, você é um inútil. Veio a informação. Eu me senti um inútil, porque toda a reação vem do que eu sinto. E esse termo é super importante, porque é o que eu sinto que gera a minha realidade. E nós somos seres criadores, nós somos a criação manifesta. Então, o que eu sinto me mantém em uma realidade. Então, por isso que eu falo muito, né? Às vezes em pessoas, eu quero me curar. Não vai se curar. Porque quando você quer se curar, o que você está sentindo? Que está doente. Você já tem que se sentir saudável. Só que é lógico, existe um treino para isso. Quando você se sente saudável, já começa uma mudança de química. Né? Então, tem que se sentir saudável. Exato. Não de deixar de tomar aquele medicamento que o médico receitou imediatamente. Eu não vou tomar porque isso é bobagem. Sim, né? E mas não. Não, mas vamos, né? porque existe um momento, né, Leandro? É isso que eu quero dizer, porque tem aquele momento que as pessoas negam que aquilo pode ser um tratamento, mas aquilo também não precisa ser eterno. Sim, o problema é que hoje acaba sendo eterno para todo mundo. Tudo que é doença crônica, os remédios, eles são eternos. Né? Só que a gente já sabe que eles não precisam ser. Exatamente, porque a maior farmácia do mundo, no fim, está aqui. E a bioconexão é exatamente isso, é mostrar, ou melhor, treinar a pessoa a se reconectar para sair desses padrões limitantes. Como que é feito isso? Então, é na terapia, né? Como que eu chamo? Eu não gosto de chamar de uma terapia. Como que você chama? Porque vamos pôr que é mais um treinamento. Porque é o que eu falei, nós somos treinados o tempo inteiro. E o que é ser treinado? Para você entender o que você está sendo treinado, é só você olhar o seu dia, hoje, o que você está passando. Então, as pessoas que têm um problema com dinheiro é porque foi treinada a ter problema com dinheiro. Uma pessoa que está com problema de saúde é porque foi treinada a ter um problema de saúde. E aquilo vai ligando determinadas áreas do nosso encéfalo que vou chamar de ponte neural, mas você acaba instigando aquilo. Então, como ela é a que está mais instigada, ela começa, com pouco estímulo, ser mais sensível. Então, por isso que ela te mantém ali. Então, você é treinado o tempo todo. Então, se você olhar o seu dia hoje, qual é o seu problema? Se você vê qual é o seu problema, você vai saber o que você está se treinando sem saber que está se treinando. Legal, tem que olhar mesmo para o que a gente está fazendo. Exatamente. E a bioconexão te coloca para dentro. Então você começa a fazer um autocultivo. E é diferente de terapia, porque a terapia você acaba, vamos por entre aspas, sendo sugestionado pelo terapeuta, pela informação que ele aprendeu, pelo conhecimento que ele adquiriu. A bioconexão não. Você vai ser treinado a olhar para dentro e acessar um conhecimento seu que é eterno. É seu.
A verdade sua, não a verdade que o homem inventou, vamos pôr assim. Por isso, quando você fala do sentir, é eu sentir se isso que eu estou fazendo, ou como eu estou agindo, ou o que eu estou sentindo de verdade está me fazendo bem. Isso. Ou não. Uhum. Minha vida está mais para paz ou está mais em desarmonia? Está em desarmonia em quê? No financeiro, no afetivo, no quê? Opa, no afetivo. E é entender o porquê. Porque eu aprendi assim, assim, assim. Mas a maneira que eu aprendi está me fazendo bem ou mal? Nossa, a maneira que eu aprendi está me machucando. Então, será que compensa eu manter esse tipo de aprendizado? Aí eu vou para a bioconexão. É. Aí eu faço o treinamento para sair desse padrão. E é aí que eu tenho uma expansão de consciência? Aí vem uma expansão, porque você começa a ver o mundo de uma outra maneira. E quando eu digo mundo, seu mundo, Porque né? para eu fazer isso, eu preciso entender e aceitar o que está acontecendo. Isso, o termo aceitação é muito importante. Porque o que faz a gente não aceitar? O conhecimento que aquilo é errado. Enquanto aquilo é errado para você, quem está sofrendo é você, não é quem você acha que fez errado. Uhum. Então a bioconexão, ela te... Por isso que eu falo, te dá uma emancipação. Você vai entender que tudo que você está passando é escolha sua sem saber que estava escolhendo. E quando você percebe que está escolhendo errado, aí vem a oportunidade de escolher certo. Aceitar que está escolhendo errado. Exatamente. Porque às vezes a gente bate, né? Aquela coisa do dar murro em ponta de faca. Exatamente. A gente vai fazendo isso constantemente porque acha que aquele é o caminho. E o Só que pior, esse caminho tá dando dor. Exatamente. O pior, eu acho que é o caminho, mas eu mesmo me autoflagelando com a minha escolha, achando que como que eu vou dizer? Caiu na armadilha do ego. Porque às vezes eu quero discutir com alguém porque acho que aquilo vou ser superior, no fim só essa discussão já gerou química negativa. E há quanto tempo você vai levar essa química dentro de você? E quantas vezes no dia isso acontece? E isso eu digo assim, as pessoas que ainda não se auto-percebem, né? Quando você começa a praticar a bioconexão, tudo aquilo que está inconsciente passa a ficar muito claro. Então é uma maneira de acessar aquilo que eu até então não acessava. Por isso que fala muito em escuridão e luz, né? Que é o mito do iluminado. Não, E luz é o quê? É simplesmente ter clareza do que eu estou fazendo comigo mesmo. Então se eu estou tendo clareza que aquilo tira a minha paz, eu falo, opa, estou caindo num erro meu, porque eu estou escolhendo errado. Então, peraí, deixa eu refletir sobre isso. Será que compensa eu discutir com essa pessoa porque eu acho que ela está errada? Eu vou mudar essa pessoa? A clareza é algo tão extraordinário quando vem essa luz que parece que faz um boom na tua frente. E a mudança é imediata. E o mais louco, não é uma mudança imediata só em você. É no seu meio, no seu sistema. É isso aí. Né? Porque, assim, aqui vai longe se eu começar a explicar. Mas eu tenho casos da pessoa, com uma sessão de bioconexão, tomar uma decisão que no outro dia ela conversar com a pessoa para falar, ó, deu um basta, e não precisou, porque quando ela tomou a decisão e aquilo foi claro, a pessoa falou, olha, eu recebi uma proposta de emprego e tô indo embora e vou te dar muito orgulho. Não precisou. Porque é você que está construindo a sua realidade o tempo inteiro. Tudo se resolve. Sim. Só que só existe uma pessoa que pode resolver por você. Você. Só que as pessoas foram condicionadas que precisam de alguém para resolver para mim. Por isso que está sempre melhor a volta. Porque ninguém resolve por você. Porque não foi para a causa. Exatamente. E a causa é baseada em todas as suas experiências, todo o seu conhecimento. Muitas vezes, Leandro, a gente toma essa consciência e também, da mesma forma que nós mudamos de atitudes, as pessoas em volta também ou se aproximam ou se afastam. Sim. Isso é natural e a gente aceita, por causa das vibrações também. Perfeito. Não né? é? Quando você muda, é o que eu falo muito para os... O meio muda, né? O meio muda. E o meio muda, por quê? Porque a sua maneira de reagir a ele muda. E olha só que louco, nós somos química pura. E é a sua química que está fazendo você reagir e criar a sua realidade. Então, se a sua realidade financeira é ruim, é química. Porque nós só vivemos em função de química. Se os seus relacionamentos são ruins, é química. Só que, lembra que eu falei,
Para essa química ser acionada, depende de um padrão de consciência. Quando eu mudo o padrão de consciência, eu vejo diferente. Se eu vejo diferente, é real. Se é real, eu sinto. Se eu sinto, eu reajo diferente de novo. Esse é o ciclo da criação. É como eu aprendi a ver, faz eu sentir. Se eu sinto, eu reajo. Se eu reajo, eu acredito, porque é real. E se eu acredito, eu sinto de novo. Então, eu fico preso naquilo. Quando eu aprendo a ver diferente, eu crio um ciclo diferente. E a bioconexão traz esse novo prisma. Exatamente. Só que, de novo, não é a bioconexão, é você. É você. A bioconexão é só um nome. É verdade. É verdade, porque te conecta a algo maior. Isso, que é que esse tem a algo ver com maior você. é você mesmo. Que tem a ver com você. Adormecido, exatamente. Que está adormecido. E você precisa desse despertar. Uhum. E você facilita isso pra gente. Exatamente. Você vai tirando a cortina do conhecimento. Já aconteceu das pessoas chegarem para você com uma questão e ali se resolveu. Aí elas vão embora, aí elas parece que o meio trazem ela de volta para essa questão, aí surgem outros problemas, quando ela vai ver, ela fala, estou repetindo o mesmo padrão? Então, aí que está o grande ponto. Quando a pessoa realmente entende, não é nem entende, transcende, aquilo deixa de ter um significado. E não é ressignificação, tá? É transcender. É transcender. E quando transcende, faz parte de você. Isso. Quando transcende, não tem retorno. Tá. Mas quando a pessoa ainda não entendeu, ela simplesmente, vamos dizer, brincou, participou de um circo, aquilo é efeito Cinderela, que eu chamo, meia-noite acaba. Ainda está no processo, vamos dizer assim. Uhum. É efeito Cinderela, né? Exato, meia-noite acaba. Aí volta. Por isso a gente tem que fazer a nossa parte. Isso, e de novo, só você pode fazer a sua parte. Né? Quando você entra com já o trabalho da bioconexão, que as pessoas já estão prontas para isso, existe um preparo para que isso seja feito? Quando você aplica um método, então fala assim, não, agora é a hora da bioconexão. Então, na verdade, não tem um preparo, vai depender de cada um. Tem pessoas que querem passar por uma consulta, antes dessa consulta eu vou encaminhar para bioconexão, se tem uma dor e quer... A maioria tem, né? 90% da humanidade tem. Mas, é o que eu falo, nada é forçado. Vai depender se ela realmente quer essa transformação. Se ela quer a transformação, nós vamos fazer esse treinamento, que pode ser um curso, tratamento, como pode ser através da minha equipe que tenha um tratamento específico. Me fala sobre isso. Peraí, você tem o atendimento? Tem o atendimento. Você forma pessoas também para atuar com a bioconexão e as outras técnicas também? Sim. Hoje eu tenho equipe em vários países. Né? Nós estamos em Portugal, Rússia, Japão, vários países que estão utilizando a técnica. Então, e tem a minha equipe de São Paulo também, do Brasil. Então, quando a pessoa vem, passa por uma consulta e eu vejo que precisa, eu encaminho para bioconexão. Ou faço a proposta. Se você preferir, tem o curso, o tratamento. Na verdade, meus alunos até sabem, minha equipe também, eu prefiro que faça o curso. Porque é o que eu falei, o meu método não tem o objetivo de escravizar a pessoa numa dependência. O objetivo é exatamente ela entender e se emancipar, porque é sempre ela com ela. E se eu faço o curso, eu aprendo exatamente, a fazer essa a fazer em mim, e se eu quiser eu também aplico nos outros. Tá. Mas o objetivo principal é eu aprender a me observar, para sair desse véu, que no fim é uma escuridão. E né? nós somos grandes observadores, né, Leandro? Sim. Só que às vezes a gente não observa a gente. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Porque as pessoas, veja bem, eu falo muito isso em curso, né? Nós temos lá 2 orelhas, 2 olhos, né? Que são os órgãos do sentido que mais te contaminam. Por quê? Porque eu penso que vejo e julgo. Eu penso que escuto e julgo. E por que eu penso que vejo? Porque eu vou ver sempre de acordo com o que eu aprendi. Por isso que às vezes nós vamos olhar para a mesma coisa, você vai ver uma coisa, eu vou ver outra. É o mapa da vida, né? Exatamente, cada um tem o seu. E o que eu penso que vejo, o que eu penso que escuto, eu enveneno. Né? Que aí eu já começo a botar o veneninho para fora. E a bioconexão é exatamente isso, é eu me libertar do sentido que me prende para fora e aprender a olhar para dentro. Tem que olhar para dentro.
Se não aprender a fazer cultivo interno, não tem solução, não adianta. É efeito Cinderela eterno. E isso é para tudo, né? Então eu tô olhando, a gente tá aqui falando de emocional, de mental, de saúde física, mas quando eu lido com o dinheiro, eu preciso prestar atenção como eu tô lidando com o dinheiro. Se tá sendo nocivo ou não para mim. Sim. E o ponto é, né? Vamos dizer, falando em dinheiro, a pessoa que... Que a gente gosta, né? Quem não gosta? Sim, ninguém aqui fez voto de pobreza. Não. Né? Eu falo que o universo ele é abundante, tem para todos. Tem, sempre vai ter. Sempre vai ter. Só que a questão é, como eu reajo ao dinheiro? Como eu reajo ao homem? Como eu reajo à mulher? Como eu reajo ao trabalho? Né? Porque é o que eu falei, nós somos seres reagentes. E se lá atrás eu vivi numa família que quando inconscientemente, para mim ele é sujo. Se ele é sujo, eu não quero algo sujo em mim. Quando você vive numa família que fala, ó, só vem conta para pagar dinheiro que é bom, não entra. Então eu estou criando uma ponte neural que tá, essa informação tá aqui. Tá, por isso que eu falei, dinheiro é química. Por isso que eu posso estar criando isso agora. Lógico. Aquela, né, se eu nunca falei que o dinheiro é sujo e de repente eu começo a falar, agora os boletos vão chegar, eu tô criando uma rede. Sim, você já está começando uma rede, por isso toda a informação gera uma rede. Agora, a questão é, ela se transformou em uma rede. Se eu começo a alimentar, lembra que eu falei no início? Quanto mais eu alimento, eu sou treinado. Se eu treino músculo, eu vou ficar forte. A informação está treinando a minha mente. Quanto mais ela é treinada em uma informação, e como eu vou saber que informação? O que te machuca hoje. Essa é a informação que mais está latente aqui, que está ligando pontos neurais específicas. O que acontece? A química vai produzir, vamos imaginar que isso aqui é um neurônio. Tá? Vamos imaginar que esse neurônio, bem assim básico, tem 2 anteninhas aqui de captação de uma determinada proteína. Só que eu comecei a alimentar aquele problema de dinheiro ou de relacionamento, que todo homem é sem vergonha. Eu passo a ver todo homem como sem vergonha, não que ele seja, mas eu passo a ver isso. Isso mandou uma informação, produziu uma química e produziu outras antenas, e agora não tem mais 2. O citoplasma, a membrana da minha célula, agora tem 500 antenas. Se tem 500 antenas, é a antena que capta aquela proteína. Eu estou mais sensível ou menos sensível? Tá mais, eu né? treinei, teve uma mudança morfológica nos meus neurônios, na minha célula. Uhum. Então, esse é o ponto. Tudo é química. O que você está sendo treinado? Ou melhor, o que você está treinando em você mesmo? Que é a gente que está fazendo, né? Exatamente, está tendo mudança lá dentro. Agora, da mesma maneira que pode ter uma mudança negativa, eu posso ter uma mudança positiva. Da mesma forma. Exatamente. Só que eu tenho que entender que ninguém veio para esse mundo para sofrer. O sofrimento é uma escolha. Só que é uma escolha que a maioria não está percebendo que está tomando. Agora, quando eu percebo, nossa, só escolhendo errado, eu quero brigar. Porque eu quero brigar porque é a armadilha do ego. Acho que eu discutindo, eu vou estar na superioridade. Mas não, você já se intoxicou de química hostil. Aí quando vê, o fígado tá todo estragado. Eu ia falar um termo científico, tá fudido. Mas... Pronto, falou? mas não foi necessário, a Samira falou por mim. Então... E o Jean tá rindo aqui. Mas né? Apertou aquele botão. Né? Mas, Leandro, e tudo isso faz muito sentido quando a gente olha mesmo para o nosso dia a dia e como as pessoas reagem a você e como você também reage às pessoas. Exatamente. Só que aí que tá. As pessoas reagem a como você acha que elas estão reagindo. Por quê? E às vezes nem é isso, né? Sim, porque o ser humano ele foi condicionado a viver no mundo da imaginação e não no mundo do fato. Quem quiser encontrar você nas redes sociais ou te mandar uma mensagem, qual é o caminho? Você pode digitar meu nome mesmo, que é meio difícil, Leandro Heck, Rec, Gêmeo, tá? Tem lá meu Instagram. Tá lá marcado, né, no Instagram da rádio, também na postagem de hoje, no meu. Ah, legal. Né? Isso. Fica fácil, vai lá, clica, vai direto. Isso. Ou no WhatsApp, né? Pode que falar. É o 11 99600 8884. Pode repetir. Código 11 99600 8884. Esse é bem mais fácil. Obrigada, Leandro. Sucesso pra você, viu? Eu que agradeço, Samira. Tudo é química. A mensagem de hoje foi essa. Exatamente. Use ela a seu favor.
É isso aí. Obrigada, viu, Leandro? Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Programa ao vivo aqui, sempre na Vibe Mundial. E tenham uma ótima tarde. Beijo.